Boa noite, eu sou Luciane Potter, sou advogada criminalista, advogada de vítimas de crime sexual. Eu sou professora e escritora e assim resolvi organizar um livro em homenagem ao Dr. Daltoé, ao desembargador Dr. Daltoé César, que é o pai do depoimento especial. Nós nos conhecemos em 2007, quando eu era aluna do mestrado em Ciências Criminais na PUC. Desde então, trilhamos caminhos juntos, lutando muito para que o depoimento especial de crianças e adolescentes fosse transformado em lei. O que aconteceu no ano passado, em 2017, através da Lei 13.431. Já em execução, então, agora no ano de 2018. Foi um caminho árduo, de muitas discussões, lutas, até enfim conquistarmos a lei do depoimento especial. Mas para além de ser uma lei do depoimento especial, é um sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes. E não podíamos deixar passar em branco todo esse caminho trilhado de lutas que o Dr. Daltoé se impôs. Como pessoa, como um profissional super dedicado e sensível à causa da proteção de crianças e adolescentes. Resolvi homenageá-lo, porque temos que deixar perpetuado essa luta pelo depoimento especial, esse trabalho com tanto afinco que o doutor sempre fez, e que nesse caminho nos encontramos com pessoas maravilhosas, também com a mesma missão, com a mesma causa. E resolvi convidar como coautores as pessoas neste livro, que é um livro para além de profissional, porque eu convidei para prefaciar o livro a esposa do Dr. Daltoé e escrevem no livro também as filhas dele, homenageando assim a pessoa do doutor, o profissional, e homenageando o profissional, o Dr. Daltoé, nós homenageamos todas as crianças que tiveram e que têm a coragem de contar a sua história, a sua triste história no sistema de justiça. Eu fico muito honrada, agradecida pelos todos os coautores terem aceito o convite para escrever. São artigos maravilhosos dentro do livro. A apresentação do Dr. Fábio ficou muito linda. Enfim, todos nós deixamos aqui registrado neste livro um pouco da nossa luta e do nosso sentimento pelo Dr. Daltoé César. Agradeço muito a oportunidade de poder organizar um livro que foi feito com muito carinho, uma organização feita com muito carinho e que agora fica perpetuado num livro em homenagem ao Dr. Daltoé César. Muito obrigada. Olá, eu sou a delegada Patrícia Tolotti, eu trabalho no Departamento Estadual da Criança e do Adolescente e para mim é uma grande satisfação participar a convite da doutora Luciane Potter nesta obra literária em homenagem ao desembargador Daltoé. A Polícia Civil, desde sempre, manifestou a preocupação em oitiva diferenciada das crianças e adolescentes vítimas e testemunhos de crimes. Agora, com o advento da lei do depoimento especial e com a parceria dos órgãos envolvidos, Poder Judiciário, Ministério Público, conseguimos elaborar um fluxo para que o trabalho seja feito em primazia ao princípio da proteção integral de crianças e adolescentes. Parabéns, doutora Luciane Potter, pela iniciativa em reunir os autores e nos possibilitar que nós possamos contar um pouco da experiência da Polícia Civil e também, mais uma vez, parabéns ao doutor Daltoé. Sem a sua iniciativa, nós não estaríamos aqui e nada disso seria possível. Muito obrigada.
Meu nome é Betina Tabajás, sou psicóloga no Judiciário. Trabalho no depoimento especial desde o início, na criação. Conheci a Luciane nessa caminhada, né, desde o primeiro livro que ela lançou a respeito desse tema, que foi muito importante para a divulgação do trabalho na época, assim como esse também, que trata então da nova lei e do trabalho que foi desenvolvido aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. Trabalhei com o Dr. Daltoé na época, com a criação do depoimento especial, e foi uma trajetória difícil, mas muito legal de ter participado. Então, esse é um momento muito especial de confraternização por esse lançamento do outro livro da Luciane, que também resolveu fazer uma homenagem agora para o Dr. Daltoé, e que a gente está aqui então para homenageá-lo e homenagear também a Luciane, que teve essa iniciativa de fazer esse trabalho. Eu fico muito satisfeito com essa homenagem que a Luciane e os outros amigos me fizeram nesse livro. Ele vem a coroar um trabalho de 15 anos que já está sendo realizado e que, desde 2017, virou lei. Aquela única sala que começou em 2003 vai chegar ao final de 2018, serão mais de 800 salas em todo o Brasil, com milhares de pessoas capacitadas para fazer essa escuta. E cada dia nós recebemos mais informações de que as pessoas estão agregando valor delas a esse tipo de atividade. Eu posso dizer para vocês, por exemplo, que o Brasil é um dos países mais evoluídos nessa tarefa. Tem vários países europeus que ainda não têm essa prática, e acredito que nós vamos contribuir cada vez mais para que o sistema de justiça seja humano. Então é uma honra para a Polícia Civil no dia de hoje realizar então esse trabalho em parceria com os demais coautores desse livro. O trabalho da Polícia Civil em relação à criança e adolescente tem sido sempre em parceria com os demais poderes. A importância dessa integração fez com que a gente conseguisse, nesse último ano, implementar a nova legislação em relação ao depoimento especial. Então a gente espera que essa parceria tenha uma continuidade nesse trabalho. É importante também esse trabalho que traz essa homenagem ao desembargador Daltoé, que foi o precursor em relação a esse tema no Poder Judiciário. Agradecemos também a Luciane Potter, idealizadora deste livro, e também grande parceira da Polícia Civil nesse trabalho que envolve a criança e o adolescente.
Essa obra importante que a Luciane produziu e temos nós como coautores é de fundamental importância porque traz para a população de forma geral o conhecimento sobre a Lei 13.431. Para a capacitação de profissionais na área do direito, do serviço social e da psicologia e pedagogia também, essa obra vai ser um norteador de vários assuntos, né, que complementam a lei. Eu trabalho muito com a questão da capacitação e sei da importância que é a capacitação para qualificar ainda mais os profissionais de forma a realmente fazer a proteção dessa criança ou desse adolescente quando em audiência de depoimento especial. Então, ter o Dr. Daltoé como precursor dessa metodologia e ter nascido aqui no Rio Grande do Sul e caminhado por nós e ser disseminado por todo o Brasil é de fundamental importância que essa obra, então, possa levar mais conhecimento ainda, ampliando o conhecimento de todos acerca do tema. Obrigada. É com muita felicidade que hoje nós nos reunimos aqui na Escola da Júris, que sempre foi uma apoiadora desse trabalho inovador do desembargador Daltoé, para poder justamente fazer uma homenagem pelo seu trabalho, pela sua inovação, pelo seu olhar sensível, que apenas utilizando-se de uma ideia, de um anseio que ele tinha de melhorar as escutas de pessoas vulneráveis, utilizando uma câmera bastante rudimentar. Ele teve uma ideia genial e hoje nós temos a felicidade de ter uma lei aprovada, tornando obrigatório esse tipo de escuta e da mesma forma espraiando aí por todo o Rio Grande do Sul, salas bem equipadas, com pessoas capacitadas para ouvir crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais especialmente. É com muita alegria que a gente compartilha esse momento, porque tenho a honra de dizer que faço um pouco parte dessa história, acompanhando a trilha sempre iluminada do desembargador Daltoé, e agora a gente tem que seguir com esse trabalho no Brasil inteiro. Esse momento é muito representativo para todos nós, porque confere ainda em vida para uma pessoa com muita saúde, muita vontade de fazer coisas diferentes, uma homenagem justa e merecida. Olá, eu sou a Luiziana Souto Schaefer, sou perita criminal, trabalho no Departamento Médico Legal do Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul. Integro a equipe de perícias psíquicas que atua no CRAI, no Centro de Referência no Atendimento Infanto-Juvenil, situado no Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas, em Porto Alegre. Tenho me dedicado há bastante tempo estudando a área da entrevista forense e perícia psíquica do abuso sexual. É um prazer estar contribuindo na organização desse livro, na produção desse livro, junto com todos os autores, os profissionais que estão engajados no atendimento e na proteção e garantia dos direitos da criança e do adolescente. Acompanhei toda a discussão do projeto de lei que culminou na Lei 13.431. É uma honra fazer parte dessa discussão ao lado do desembargador Dr. Daltoé, que lutou bravamente durante esses anos para que as crianças pudessem ser ouvidas no Poder Judiciário de uma forma humanizada, no ambiente em que elas se sentissem acolhidas e principalmente que elas não fossem revitimizadas de todas as situações de violência que elas já são submetidas diariamente.
Eu sou assistente social, fiz parte da equipe do depoimento especial que começou com o depoimento sem dano lá em 2013. Eu sou uma das primeiras profissionais que integrei essa equipe e hoje é um dia muito feliz de homenagens e eu quero aqui deixar registrado meu agradecimento a toda a equipe, a Betina Tabajás, que foi a psicóloga com quem a gente trabalhou junto, a Cláudia Tellini, que foi bem no começo, foram os profissionais que integraram esse trabalho, entre outros, e o Dr. Daltoé, que foi incansável nesse projeto. A Luciane Potter, que se preocupou sempre em fazer registro desses trabalhos. E fico feliz porque esse trabalho resulta num cuidado, numa proteção às nossas crianças e não só aqui no TJ do Rio Grande do Sul, uma escuta cuidadosa e especial para todas as crianças do Brasil. E a gente tem esse trabalho agora consolidado com a lei da escuta protegida, que agora temos esse novo desafio, que é colocar em prática essa lei. Mais um Café com Lojistas, estamos aqui novamente, hoje no Hotel Deville, fazendo o que o Cindy Lojas tem feito de trocar o local e levar de diversos locais da cidade para trazer o nosso Café com Lojistas. Hoje com o Tobias Chanan, contando a sua história, os seus negócios e como uma ideia pode valer muito. Ter a ideia, saber empreender e tocar o seu negócio em frente com gestão, com foco, é muito importante. Hoje nós temos muitos lojistas que têm um negócio maravilhoso e às vezes não tem gestão. Por isso o Cindy Lojas está aí para ajudar. Não esqueçam de apelar ao Cindy Lojas, ao Sebrae, qualifique-se, façam o que deve ser feito para que o seu negócio ande. Necessariamente nós lojistas não sabemos, não nascemos aprendendo o que é gestão. O lojista, ele compra, vende, cuida do seu negócio, mas a gestão é fundamental. E isso o Cindy Lojas tem, propicia, por isso nos procurem. Compareça ao Cindy Lojas, que tem outros produtos, como os cursos, palestras, qualificações, a FBV, que é um evento importante no Brasil inteiro, e dia 12 de novembro nós teremos a nossa palestra Master de final do ano no Bourbon Country, com o Edmur Sayani, preparando suas equipes e você
para o Natal, que é a nossa data mais importante do ano e que nós devemos preparar o nosso caixa para o ano seguinte. Não esqueça de procurar o Cindy Lojas. Obrigado pela presença de todos aqui no Hotel de Ville. Um bom dia a todos. Prepare-se, o Natal vem aí. Vamos vender, vamos fazer com que as coisas mudem num momento tão diferente. Muito obrigado e até a próxima. Tobias Chanan vai ser o palestrante dessa manhã, muito aguardado, Tobias. O pessoal pode esperar aí grandes novidades nessa manhã. Sim, trazer um pouco sobre a nossa visão de filosofia de negócios, né? Como as marcas do futuro estão se estruturando, principalmente no que diz respeito à geração de valor social, geração de valor ambiental. A gente sabe que você cuida disso de uma maneira toda especial no seu negócio, que inclusive preza aí essa questão ambiental, que é super importante, sustentabilidade. A Urban ela é engajada na implementação de uma cadeia positiva do alimento, do cultivo ao consumo, e é o que a gente acredita que é a forma de expandir negócios hoje em dia, olhando para o futuro, para 15, 20, 30 anos, né? Trazer todas essas novidades para o lojista que hoje está aí aguardando, sedento por informação e sucesso. Esperamos contribuir. Vamos lá. Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fecomércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar.
Aqui Diego Casagrande, falando com vocês direto de Orlando, na Flórida, e o meu convidado a partir de agora é cientista político e vai nos ajudar a entender o que aconteceu na eleição do último domingo, em que Jair Messias Bolsonaro foi eleito presidente da República com grande votação. José Henrique Westphalen, obrigado por me atender, tudo bem? Olá, Diego, tudo bem? É sempre um prazer conversar contigo, estar junto a essa tua audiência que a cada dia cresce mais e mais, e principalmente para estar fazendo uma análise de uma eleição tão importante como foi essa, uma eleição difícil, inclusive, de ser explicada, não tem um fator que explique ela, tem que analisar diversas pontas para a gente chegar ao entendimento do porquê Jair Bolsonaro foi eleito presidente com a expressiva votação que teve. Vamos lá então, vamos começar aí a dissecar, na tua opinião, o que aconteceu, o que se passou, por que Bolsonaro foi o ungido pela ampla maioria dos eleitores brasileiros? Diegão, eu faço essa análise sobre dois eixos que têm que ser observados, que é o contexto social e o contexto histórico. E cada um desses dois eixos tem as suas particularidades, que é o conjunto deles que vão dar um entendimento desses motivos. O contexto social. Todo mundo fala, porque o Bolsonaro foi eleito porque o discurso dele casava com o que a população estava falando, etc. e tal. Ok, este era o contexto social. Mas a gente precisa entender, primeiramente, quais foram as bases que levaram a este contexto. Eu anotei aqui alguns pontos para trazer. Acho que o ponto 1, e o extremamente relevante para essa análise, Bolsonaro não começou a fazer a campanha ontem. Ele está, no mínimo, desde 2012, 2013, se movimentando e colocando esse discurso sobre a questão do desarmamento, sobre a questão da família, sobre a questão do próprio kit gay, etc. e tal. Ou seja, ele está formando o arcabouço, o discurso dele há muitos anos. Ele não teve um discurso pré-fabricado para que se encaixasse dentro deste contexto eleitoral que a gente está vivendo. Na verdade, foi o contrário. O contexto social encaixou no discurso dele. E isso é muito importante de se entender. Por quê, Diego? Porque isso dá credibilidade para ele. Deu credibilidade, deu consistência para o discurso dele. Não foi um discurso baseado em pesquisas, montagens, articulação política e um viés eleitoral. Ele foi um discurso realmente baseado no marketing político, ou seja, uma construção de imagem. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente pode fazer uma cronologia a partir de anos. E começa em 2013, nas manifestações que começaram pelos 20 centavos e se tornaram manifestações onde a população pedia saúde, educação, padrão FIFA, padrão Olimpíadas, né? Pois foi bem na época da Copa do Mundo. Eu quero um hospital padrão FIFA, não um estádio padrão FIFA. E ali naquele momento as bandeiras de partidos e as bandeiras comunistas foram corridas. Eu me lembro que em São Paulo, aqueles jovens desses movimentos aí, da passagem gratuita, da passagem gratuita, esses que queriam, né, passe livre, eles foram corridos das ruas com as suas bandeiras do PSOL, porque as pessoas, quando elas foram às ruas, aquelas multidões, começou com os 20 centavos, né, mas depois as multidões foram às ruas e a multidão não queria os partidos de esquerda tirando casquinha, tu te lembras? Eles não queriam partido nenhum. Aquela movimentação teve dois períodos. O período 1, que foi do movimento Passe Livre, ligado a PSOL, ligado ao PT, ao PCdoB. Ali foi o início. O início, onde houveram os black blocs. Lembra que foi o movimento mais violento, foi no início. E depois, sim, a população emergiu sem bandeiras partidárias, pedindo o quê? Um país novo, um país diferente. E ali se deu o ápice do que a gente vive hoje. A população se engajando na política, sem um partido por trás, sem uma liderança política comandando isso.
foi um movimento espontâneo surgido pela internet, à época muito forte pelo Facebook. Esta foi a mola propulsora da comunicação àquela época, ou seja, as redes sociais passando a entrar num status diferenciado na linha de comunicação, onde os veículos de massa já não eram mais aqueles que comandavam, digamos assim, o show, mas ainda assim, obviamente, com uma força muito grande. Mas foi o início de toda essa movimentação. 2014, nós tivemos uma eleição extremamente polarizada, aonde todo o jogo sujo feito pelo governo federal, a bolha econômica para mascarar as contas públicas para se reeleger, o início do escândalo do Petrolão, quando foi pela primeira vez, foi se falado sobre o Petrolão. Então, ali começou todo o processo de exposição da corrupção do governo federal. Lava Jato, né? Desmascarando, né? Lava Jato surge em 2014. Lava Jato em 2014. Ou seja, ali se dá todo o início do desmantelamento e a exposição de uma gama de corrupções que vinham ocorrendo sistematicamente no Brasil e que até então ninguém dava a devida atenção. 2015, seguindo este contexto de Lava Jato, do Petrolão, da corrupção, veio o Fora Dilma. As manifestações do Fora Dilma fortíssimas, colocaram milhões de pessoas à rua, novamente sem bandeiras partidárias, tanto que à época Alckmin, Aécio e outras lideranças do PSDB não foram aceitas. Não foram, é. Não foram aceitas. Eu lembro dos tucanos não poderem subir no caminhão lá na Paulista. Exato. Na Paulista, em Porto Alegre mesmo, muitos políticos foram proibidos de subir em caminhões, justamente porque não tinha o caráter político e partidário. Ali era o Brasil que estava em jogo. Então, e tu, Enzo Henrique, tu te recordas que a Dilma Rousseff menosprezou ela, o Rosseto, que estava no governo, aquele pessoal todo lá, eles menosprezaram as manifestações de rua, fizeram pouco caso, né? Eu lembro, inclusive, de o Luiz Fernando Veríssimo ter feito uma coluna comparando as pessoas que batiam panelas e que iam às ruas do Brasil pedindo, né, o impeachment e clamando por justiça. Ele comparou a vira-latas que correm atrás dos carros. É verdade. Hein? É verdade. Então houve uma parte de arrogância, eu vou falar isso um pouco mais adiante também. E em 2013 o governo também não deu bola para as manifestações, lançou uma série de medidas anticorrupção, para a saúde, que ficou só no blá 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 e que não foi implementado, né? Ou seja, sistematicamente o governo foi negando as manifestações e o que as ruas vinham dizendo. 2016 também nós tivemos o quê? Reflexo disso, uma renovação na classe política, não do tamanho que se esperava, mas 2016 já se houve renovações nos parlamentos municipais, em algumas prefeituras, a consolidação de movimentos como o próprio MBL, Vem para a Rua e suas lideranças, elegendo em São Paulo, por exemplo, o Fernando Holliday, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente elegeu vereadores ligados a esses movimentos, como o Ricardo Gomes, por exemplo, o Ramiro Rosário, o Partido Novo elegeu o Camozato, ou seja, pessoas que estavam ligadas a esses movimentos de rua, ou seja, uma nova classe política vinha surgindo. Tal qual surgiu em 89, só que infelizmente em 89 surgiu Lindeberg Farias, né? Surgiu essa figura do Lindinho, mas agora surgiu uma classe política nova, diferente, com um discurso diferente, um posicionamento político diferente, e novos espaços de contestação política também surgiram, como o Brasil Paralelo, como o Ranking Políticos, a consolidação de muitos meios de comunicação, o Alexandre Borges, o Terça Livre, ou seja, uma série de espaços diferentes de comunicação política que não existiam, que surgiram e se consolidaram. E isso passou a dar mais informação e oxigenar todo o processo. Na internet, né? Sobretudo na internet. A internet. É. Mais uma vez, em 2018, os governantes negaram o que as ruas estavam dizendo, negaram a força da internet, dessa vez do WhatsApp, e a greve dos caminhoneiros
mostrou a força do WhatsApp, pois apenas 1% dos caminhoneiros se mobilizaram por conta de sindicatos. A manifestação, as paralisações foram todas espontâneas e advindas do WhatsApp. Teve uma pesquisa, eu tenho aqui, inclusive, a pesquisa. Deixa eu ver se eu puxo ela aqui. Aqui, ó. Foi uma pesquisa que a BBC fez, a BBC do Brasil. 1% ficou sabendo por sindicatos, 45% via WhatsApp, 18% porque foi parado na estrada, 9% pelo Facebook, e aí veio telefone e outros meios de comunicação que ficaram sabendo das greves. Mais uma vez o governo ignorou as massas, ignorou as redes sociais, ignorou esses avisos. E aí que eu entro, Diego, na arrogância das lideranças políticas e principalmente na incredulidade do sistema político. Pois tu lembra lá em novembro do ano passado, 2017, Bolsonaro já liderava as pesquisas dos candidatos que não estavam presos. Ele era o líder das pesquisas com 17%, 18% dos votos, e o Lula aparecia como o candidato com a maioria dos votos. A partir de janeiro, a Folha de São Paulo começou a atacar ferozmente Jair Bolsonaro. Primeiro com a questão do enriquecimento ilícito do patrimônio dele, depois com a questão da Val, da funcionária fantasma, depois com a questão do auxílio moradia, e a classe política toda dizia, agora o Bolsonaro vai começar a cair. Vai desidratar. Vai desidratar, e ele não desidratou. Depois veio o frentão do Alckmin, onde todos diziam, agora, com o Centrão, com todos esses partidos, Geraldo Alckmin vai subir, o Bolsonaro vai desidratar e vai cair, e vai ser as duas forças, vai ser PT e PSDB no segundo turno. Não ocorreu. Por quê? Porque houve todo este contexto social que expôs PSDB, PT e as lideranças tradicionais como não mais representativas da sociedade. Como não mais representativas da sociedade. O povo os deslegitimava, né? Mandava sinais, né? Mandava sinais de que eles não representavam mais. E só que eles não se recusavam a ler esses sinais e achando que a mesma metodologia, a maneira como eles sempre fizeram política era que iria dar certo. E aí eles não leram o contexto eleitoral, Diego, que também é extremamente importante. E aí, com as suas devidas ressalvas temporais, mas a eleição de 2018 tem componentes muito, muito similares à eleição de 1989. Se nós formos ver, em 89, nós tínhamos uma crise econômica forte, nós vimos uma crise econômica de hiperinflação. O Brasil, nós vemos uma recessão muito grande, de deflação, inclusive, por conta da falta do poder aquisitivo. Nós tínhamos um vice-presidente na presidência, que havia assumido o poder, né? Porque, afinal de contas, José Sarney era o vice-presidente, ele não era o presidente da República eleito pelo Congresso. Foi Tancredo. Nós tínhamos o quê? Uma desconfiança fortíssima nas instituições, da mesma forma que em 89 as instituições brasileiras, como o Congresso, como o próprio governo, como o STF, estavam em xeque. Havia uma desconfiança. Nós tínhamos o debate esquerda-direita, capital e trabalho, muito forte. Em 2018, por incrível que pareça, ainda era o debate político entre esquerda e direita, empresários, trabalhadores, sindicatos versus trabalhador oprimido. Ou seja, número exacerbado de candidatos e, por incrível que pareça, um mesmo contexto político-eleitoral. Lula com um outsider político. O outsider visto pela população, e não adiantou o PT colocar a pecha de que Bolsonaro não era o outsider por estar há 28 anos no Congresso. A população viu ele como um outsider, como alguém que estava quebrando o sistema político. Para ser um outsider, não necessariamente tu precisa estar fora da política. Tu pode ser um cara que está dentro da política, mas querendo quebrar o sistema político. Então, a gente teve todos estes contextos
e analisando aí dentro da ciência política, pela ótica da sociedade espetáculo, do Roger Gerhard, e eu nunca sei falar o sobrenome dele, Roger Gerhard Schwarzenberger, sei lá como é que fala, escreveu o livro O Estado Espetáculo, na década de 70. O que ele traz neste livro? Todo o governo populista, ele é substituído por um governo técnico. Ou seja, nós tivemos um governo técnico-militar, foi substituído pelo populista Collor ou pelo populista Lula. Foram os dois que foram ao segundo turno. Depois do populismo de Collor, veio o quê? O governo técnico de Fernando Henrique. O governo técnico de Fernando Henrique foi substituído pelo governo populista popular de Lula, que foi substituído por um governo técnico da Dilma Temer. Ou seja, também dentro de um contexto eleitoral em que todos os governos trazem este componente no mundo inteiro, há esta sucessão, porque os modelos vão saturando. Então voltou o modelo da figura popular, que era encarnado também pela figura de Jair Bolsonaro. Então veja, Diego, nós temos um contexto gigantesco, que é muito difícil dizer, foi este o fator ou foi este o fator que fizeram Bolsonaro chegar aos seus quase 58 milhões de votos. Foi todo um contexto social, político e histórico que proporcionaram que agora, em 2018, o candidato Jair Bolsonaro, com seu posicionamento, com seu estilo e com a sua maneira de fazer campanha, tivesse ressonância social, pudesse entrar dentro da mente e dos corações do brasileiro e desse essa avalanche de votos para ele. Ou seja, veja que é uma construção complexa, não tem como ser analisado por um único viés ou dois. Vê todo um contexto, inclusive de anos, aqui que a gente comentou, e de fatos que se sucederam para se chegar a este momento político-social. Então, eu vejo como histórica, realmente como histórica, a eleição de Bolsonaro, pois foi uma eleição construída fora do parlamento, fora do sistema partidário, fora do sistema midiático e fora do sistema capitalista, fora do capital. Ou seja, ele realmente era um outsider nesta eleição. Ou seja, o Bolsonaro, o sujeito foi o maior fenômeno eleitoral da história do país, né? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, muito maior que o Lula. Muito maior que o Lula. Porque o Lula foi uma figura construída ao longo de muitos anos. Com aquele tripé igreja, o ensino superior, né, a academia e os sindicatos. E os sindicatos. E, obviamente, depois com grande apoio da mídia. Da mídia, dos jornalistas, sem dúvida. Grande apoio da mídia, né? Ou seja, ele foi uma figura construída para isso. Bolsonaro foi o contrário, foi tentado destruir a todo instante e não conseguiram. Todo momento. E me lembra muito o Trump, né? O presidente Trump, inclusive na segunda-feira, depois de conversar com o Bolsonaro, ele conversou com o Bolsonaro, logo depois da eleição, ele fez um tweet saudando o novo presidente brasileiro, de maneira que ele sabe que o Bolsonaro elogiou o Trump durante a campanha, disse que gosta do estilo do Trump, disse que gosta do fato de o Trump ser um patriota, defender os interesses do seu país. O Bolsonaro sempre disse isso. E o Trump disse que as relações serão as melhores possíveis. Que coisa boa isso, né? O Brasil finalmente se desalinhar de tiranias de países socialistas e se alinhar com a maior democracia do mundo, né? Não, isso em termos de política internacional é algo inédito no Brasil. Pois mesmo os governos do Fernando Henrique, social-democrata, nunca fizeram muita questão de uma aproximação com os Estados Unidos. Mantinha as relações econômicas e diplomáticas de uma maneira muito tênue. Né? O Fernando Henrique foi um que privilegiou também o Mercosul, fortalecer o Mercosul. Lula nem se fala. Lula expandiu essa política por todas essas ditaduras e paisecos aí, abrindo mais de 50 embaixadas. A política do Itamaraty, na época do governo Lula, foi desastrosa. Abriu mais de 50 embaixadas em países onde o Brasil não tem a mínima relação comercial e não tem a mínima perspectiva de se ter uma relação favorável comercialmente, nem culturalmente.
E criou um problema, porque como é que tu fecha depois essas embaixadas? Como é que muito... tu vai lá, não, agora não vou mais ter embaixada no teu país. Complexo, né? Difícil. Complexo. Enfim, nós estamos saindo, eu não canso de dizer que o Partido dos Trabalhadores, o PT, se transformou numa organização criminosa no nível macro e ela foi vencida nas urnas. Ela vem sendo vencida pelos homens da lei, pelos homens da Lava Jato há mais de 4 anos e ela agora foi vencida, essa organização criminosa, pelo povo brasileiro através do voto. O Bolsonaro, no domingo à noite ainda, falando às pessoas na frente da casa dele, ele disse: oferecerei a vocês um governo decente. Bem, só isso já será uma grande mudança. Deixar de ser um governo bandido, um governo corrupto e, portanto, que se torne ilegítimo, não é, José Henrique? Mas ele falou demais a palavra liberdade, várias vezes. E isso me chamou muito a atenção. Eu acho que nós vamos ter um choque aí de economia liberal que vai fazer muito bem para o Brasil. O Bolsonaro que sai das urnas é um sujeito, me parece, muito convicto do liberalismo econômico hoje em dia. E as duas manifestações dele pós-eleição, o primeiro discurso junto com a esposa dele no super estúdio, no moderno estúdio de gravação dele, aonde ele mostrou a Bíblia, a Constituição, Churchill. Ali ele já deu um sinal para todos aqueles que dizem que ele é fascista, antidemocrático, ditatorial. Olha, governarei sobre a lei de Deus e principalmente sobre a Constituição brasileira. Ou seja, os valores morais dele, que ele vai aplicar no dia a dia do governo, está na Bíblia. Mas os valores constitucionais e de direitos, da liberdade, da propriedade, da livre expressão e manifestação, estão na Constituição, no qual ele irá cumprir. Ali ele deu um primeiro recado que já foi uma bofetada, inclusive, em todos aqueles que pregaram o contrário. Sem dúvida. E eu espero que ele, inclusive, proponha mudanças a essa Constituição, porque tem muitos pontos ali. É evidente que não estou me referindo aos direitos fundamentais, porque esses são intocáveis, todo mundo concorda, mas algumas coisas que travam o nosso desenvolvimento e que precisam ser mexidas, né, Zé Henrique? A Constituição é muito complicada, ela tem muitos artigos que dizem o que precisa ser feito, mas para fazer, tu precisa de uma lei complementar. Ou seja, torna todo o nosso arcabouço constitucional um emaranhado de leis de difícil dissolução. Pois uma lei que precisa de uma outra lei, que precisa de uma outra lei, ela não é uma lei, né? Claro. Ela é simplesmente um entrave burocrático. Eu sempre lembro do caso americano, onde a Constituição tem mais de 200 anos, mas lembro também do caso inglês, onde não tem Constituição, né? E a Constituição americana está com o quê? 20 e poucos artigos agora, deve ter. 7 artigos e 27 emendas. E 27 emendas. Algo assim, é isso aí, 7 artigos e 27 emendas. E 20 emendas, né? José Henrique Westphalen, para a gente concluir então, qual é o Brasil que sai das urnas, qual é o Brasil que sai da vontade dos brasileiros dessa eleição? Eu acho que sai o Brasil do brasileiro, o Brasil do discurso do Bolsonaro. Um Brasil que vai respeitar a Constituição, que vai respeitar as liberdades, que vai buscar a diminuição da máquina pública, a celeridade na administração pública. Não vai ser fácil, mas é um Brasil que sai vitorioso, um Brasil que sai com a esperança revigorada. Apesar do péssimo discurso do Andrade, né, do Fernando Haddad, pós-eleição, onde quis manter a polarização do Brasil e dizendo que há essa polarização, eu não vejo esta polarização, com exceção de uma camada mais radical da esquerda, que quer manter essa polarização, mas a imensa maioria do brasileiro não quer, e eu acredito que o Bolsonaro já deu uma demonstração para aqueles que estavam incrédulos, de que ele vai sim fazer um governo para todos os brasileiros. E esperamos aí que a partir do dia 1º de janeiro, possamos implementar este novo Brasil, que foram ditas nas palavras aí do nosso presidente eleito. E uma outra coisa que é importante, né? O Brasil ficou
quase 30 anos controlado pela esquerda ou centro-esquerda, e agora o Brasil passa a ter um governo de direita, um governo liberal conservador. Não de extrema direita, como alguns jornais aí estão espalhando dentro do Brasil e até fora do Brasil, sobretudo veículos de linha globalista, né? Não. Mas agora o Brasil tem um governo de direita, com políticas que serão políticas liberais e conservadoras. Isso foi eleito pela população, né? Não é isso? O primeiro presidente cristão do Brasil. Né? Nós tivemos aí Fernando Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma. Nenhum deles era cristão de fato, né? Podem ter sido até batizados, mas nenhum era cristão. E isso é um sinal de que o brasileiro também entendeu que nós somos um país de fé cristã. E aí entra os católicos, entram os evangélicos, entram os espíritas, e o Brasil pediu isso, né, deste resgate de valores morais. Então também é um governo de direita, que vai ter um viés liberal na economia, mas é um governo que ele não vai impor religião a ninguém, mas vai governar sobre valores morais muito rígidos, né? Isso é importante. Muito bem. José Henrique Westphalen, cientista político, obrigado por me atender, obrigado pela conversa. Espero que a gente converse ainda muitas vezes. Um abraço. Um abraço, Diego, um abraço a todos vocês que estão assistindo. Eu sou Diego Casagrande e falo com vocês direto de Orlando, na Flórida, Estados Unidos. Sistema Fecomércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fecomércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar.